Olá, cursintas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruna, eu sou formada em agronomia, tenho mestrado em produção vegetal e também estou no doutorado também na produção vegetal. Trabalharemos a disciplina de agroindústria. Peço que em nossas aulas, que vocês anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas nos fóruns pertinentes a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a todos uma dedicação nos estudos e nas atividades da sala virtual, mas também é importante que vocês leiam toda a apostila. Nessa primeira aula do capítulo 1, nós falaremos algumas definições, sínteses, características e obtenções higiênicas do leite. O leite, então, ele tem sido utilizado como alimento desde os tempos pré-históricos, sendo obtido de certos mamíferos, como a cabra, búfalo, ovelha, vaca, dentre outros. As primeiras espécies do gado bovino, elas foram introduzidas no Brasil em 1534 por Martim Afonso de Souza. Depois, uma nova remessa ela foi trazida por Tomé de Souza em 1550. Duarte da Costa também trouxe algumas cabeças de vacas para Pernambuco e Garcia Dávila para a Bahia, tendo esses rebanhos espalhados pelas capitanias do Nordeste e daí para o centro do país. Daí surgiu então, esses rebanhos eles aumentaram e surgiu também a necessidade da gente estar utilizando esse leite, porque é o que dá valor econômico ao rebanho, e como que seria feito o processamento desse leite após obtido. Então, o leite, segundo a RISPOA 474, ele é um produto oriundo da ordenha completa, interrupta e em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Entretanto, para a gente entender cada ponto, ou seja, a ordenha completa, as condições de higiene, como que essas vacas elas têm que estar sadias e bem alimentadas, a gente vai introduzir cada um desses contextos agora. Analisaremos então cada um desses itens de forma separada. Então, o termo ordenha completa, ele significa que devem se esgotar por completo os 4 quartos da vaca. O que é isso? Os 4 tetos da vaca, que as vacas geralmente elas apresentam 4 tetos, de onde sai o leite. Evidentemente, quando a ordenha ela é feita com o bezerro ao pé, ela não faz necessário essa função, porque o bezerro ele já faz esse processo de leite. Uma vez que após a ordenha do canal do teto fica dilatado, permitindo-se, então, a entrada de micro-organismos para o cisterna do teto, e com a presença de uma grande quantidade de leite residual, haverá um aumento muito grande do número de micro-organismos, o que irá comprometer a qualidade do leite da ordenha seguinte, mesmo que sejam desprezados os 3 primeiros jatos. Além disso, sabe-se que o teor de gordura do leite no final da ordenha é muito maior. E caso esse não seja incorporado, o leite ordenhado, ele possuirá, consequentemente, um menor teor de gordura. Outro problema ocasionado pelo leite residual diz respeito ao aparecimento da mamite. Nos slides mais adiante, a gente vai explicar o que quer dizer mamite. O leite que não for retirado, então, ele acumula-se com o da ordenha seguinte, aumentando o volume do leite no úbere, e, por consequência, a pressão dentro do úbere, ele vai aumentar a possibilidade do aparecimento de infecção, no caso da mamite. Na ordenha sem interrupção, a ordenha ela deve ser realizada dentro do período onde ocorra a liberação do hormônio ocitocina, sendo que é esse hormônio que estimula a vaca à produção de leite, Ou seja, ali, devido aos contatos da gente táteis no teto da vaca, são levados até ao sistema
neural estímulos, né? E com isso é liberado na corrente sanguínea esse hormônio, que vai fazer com que ocorra o quê? Com que promova a descida do leite. Então, caso contrário, ou seja, se não ocorrer essa liberação desse hormônio, a vaca já não mais estiver liberando ocitocina, tendo consequentemente interrompido a descida do leite. Ou seja, se essa ordenha ela não é feita de modo, num período constante, se ocorrer o quê? Um intervalo ou uma parada nessa ordenha, a vaca ela cessa essa liberação desse hormônio e com isso ela não ocorre a liberação do leite. Com isso, a possibilidade de haver leite residual é muito grande. Como eu já citei no outro slide, né? Esse leite residual acumulado ali no peito da vaca, ele vai ocasionar o quê? Uma infecção que é denominada de mastite. A ordenha ela deve ser conduzida de forma contínua, sem interrupção, para que o processo não seja demorado. E a interrupção na ordenha, ela causa o quê? Ela vai causar um estresse no animal, né, com produção do hormônio adrenalina. Quando esse hormônio ele cai ali na corrente sanguínea, ele cessa, então, a produção do leite. Essa vaca, então, ela não vai mais tá liberando leite ali para as glândulas mamárias, podendo, então, não estar ocorrendo, então, o quê? A descida do leite. Outras características também que a gente pode falar as condições de higiene, né? Sendo que a vantagem de serem observados cuidados higiênicos durante a obtenção do leite é que, além de se obter um produto sanitariamente puro e derivados de boa qualidade, evitam-se perdas por acidificação quando o produto ele é rejeitado, né, pelo controle de qualidade da usina. Entretanto, essas condições higiênico-sanitárias gerais, elas são mais relacionadas para a obtenção de matéria-prima de qualidade e devem seguir algum dos regulamentos técnicos, né, sobre essas condições higiênico-sanitárias, né, e de boas práticas de fabricação para estabelecimento, elaboradores ou industrializador de alimentos, como os seguintes itens: localização e adequações dos currais à finalidade, ou seja, esses currais eles devem estar sendo bem localizados. As condições desses currais elas têm que ser coberta, com piso, né? Paredes ou equivalentes, deve ter um ambiente mais protegido. Deve estar sendo feito um controle de pragas, né? Porque pragas, ou seja, roedores, baratas, ou seja, o ambiente onde essas vacas estão inseridas, ele deve ser um ambiente limpo e seguro. Água de estabelecimento, ou seja, deve fornecer água para esses animais. Eliminação de resíduos orgânicos, ou seja, a vaca defeca ali, então tem que fazer o quê? A eliminação desses resíduos. Rotinas de trabalho e procedimentos gerais de manipulação, ou seja, o ordenhador ele também deve manter algumas condições de higiene, como lavar as mãos, protegê-las, usar uvas, equipamentos, vasilhames e utensílios. Esses equipamentos eles também devem ser limpos, né, e reservados apenas para esse tipo de, para esse recolhimento do leite. Acondicionamento, ou seja, após o momento da ordenha, quando esse leite for obtido, ele deve ser acondicionado, refrigerado e estocado e transportado até o seu destino para industrialização ou comércio. Então, no entanto, agora nós vamos ver aqui o que a gente acha na prática, os exemplos que a gente encontra na prática, né? Aqui a gente tem então o quê? Um slide que apresenta as condições higiênico-sanitárias específicas, né, para a obtenção do leite, ou seja, as instalações elas devem ser adequadas, sem corrente de ar, fácil manutenção, limpeza, livres de resíduos fecais e alimentares. Aqui a gente pode ver como que então umas instalações adequadas para esse tipo, né, de manuseio durante a ordenha. Aqui a gente não vê, então, esses resíduos fecais das vacas, o ambiente aqui encontra-se limpo, né, em condições ideais para que possa ser feita, então, essa ordenha. No caso aqui são ordenhas mecânicas, né, aqui são todas ordenhas mecânicas, o procedimento que eles estão utilizando aqui. No slide seguinte a gente apresenta o quê? Uma forma completamente inadequada para obtenção desse leite, ou seja,
um ambiente totalmente sujo, totalmente contaminado, o que vai ocorrer então com esse leite? Provavelmente esse leite ele vai apresentar algum tipo de número de micro-organismos muito além do que aquele deveria ser indicado. Outro enfoque que a gente tem que dar é o vasilhame, que ele deve ser feito o quê? Onde ocorra esse leite é armazenado. Ele deve ser próprio para ser utilizado somente nessa atividade, higienizado e sanitizado após o uso. E, como eu falei, outra questão é a asepsia nas mãos do ordenhador, sendo que o ordenhador, aquele que faz esse processo da ordenha, ele deve ter feito o quê? Deve lavar as mãos, né? Sendo que essa lavagem ela tem que ser feita antes e após a ordenha. Pede-se, então, para utilizar um detergente neutro, né, de boa qualidade, né? E após essa lavagem, esse ordenhador ele também tem que fazer a sanitização dessas mãos, sendo que essa sanitização pode ser feita com uma solução de álcool 70, né? A água também utilizada para esses procedimentos, ela deve ser uma água de boa qualidade, né? E também deve fazer-se a higienização dos equipamentos e utensílios que são utilizados nesse meio, durante o processo da ordenha, né? Uma vez que deve ser feita de boa qualidade física e microbiológica, né? Evitando assim a presença e a proliferação de micro-organismos que vai ocasionar o quê? Vai ocasionar sérios problemas ali quando a gente for fazer a comercialização desse leite. Então, em relação, a gente já falou sobre como deve ser feito o ambiente da ordenha, os vasilhames, o ordenhador, ele também tem que ter um processo de limpeza, de higiene, e também, durante a ordenha, os tetos dos animais, eles também devem ser higienizados, né, com uma solução de iodo a 0,1%, devendo ser enxugado logo após com a toalha de papel descartado. Por quê? Os tetos da vaca, eles também são sensíveis, então a gente tem que secar com material não muito abrasivo para causar microferimento, que vai servir de porta de entrada ali para micro-organismos. Na ordenha também, então, deve ser feito então, com vacas sadias, por pessoas treinadas e isentas de qualquer doença infecciosa. O leite ele deve ser recolhido em utensílios higienizados e sanitizados e livres de matérias estranhas. Devem-se desprezar os primeiros jatos de leites, colhendo-os em uma caneca telada, né? Esse procedimento é realizado para a gente ver o quê? A detecção de mamite. Aí aqui no próximo slide a gente vai visualizar o quê? Então, o que seria essa mamite? Essa mamite é uma infecção que dá ali nos tetos da vaca, né? E a vaca ela fica assim com essa aparência, com os tetos todo avermelhado, né? Muitas vezes dá algum tipo de ferida. Então, é uma infecção que a gente tem que ser tratada porque esses índices de micro-organismo ali, ele interfere na qualidade do leite. No slide anterior, a gente falou que os 3 primeiros jatos, eles devem ser descartados, né, numa peneira telada, sendo que essa peneira telada, por que esse procedimento? Porque quando a gente descarta esses primeiros jatos, se a vaca apresentar alguma alteração no leite, ali, como no caso da mamite, a gente pode observar esses grumos aqui na tela. Aqui na tela a gente já vê. A gente pode observar esses grumos, né? Ou seja, e detectar que essa vaca, ela encontra-se com algum processo infeccioso. Então, a gente vai ter que fazer o quê? O tratamento e o isolamento e não fazer mais a coleta desse leite desse animal, porque, consequentemente, ele está contaminado. Esse leite, ele está contaminado com um nível de micro-organismos assim muito além. Outra questão que a gente falou das vacas, as vacas elas devem ser sadias, né? Uma vez que as vacas sadias, porque a saúde da vaca ela vai interferir em quê? Na qualidade do leite produzido e na quantidade do leite produzido e na qualidade desse leite, porque o leite é o espelho da vaca, sendo que na quantidade de leite. Por que essas vacas sadias interferem na quantidade de leite? Porque a produção de leite, ela exige uma quantidade de energia muito grande, né? Quando a vaca ela está acometida de uma doença, ela consome menos, né?
ela faz uma injeção de alimento de uma menor quantidade e, com isso, o seu metabolismo é totalmente modificado e desvia parte das suas energias para o combate da enfermidade. Com isso, certamente, a produção de leite será diminuída. Em relação à qualidade desse leite por meio de vacas sadias, é que qualquer alteração na saúde da vaca, ela reflete diretamente na qualidade do seu leite. Leite sadio só de vaca sadia. Então, por isso, muito importante a gente estar fazendo a ordenha apenas de vacas sadias, né? Existem, então, também algumas doenças, né, de vaca que podem ser diagnosticadas através da análise do leite. Além disso, muitas dessas doenças do gado, elas também podem ser transmitidas ao homem através do leite, podendo citar algumas dessas doenças, como, por exemplo, a tuberculose, a toxoplasmose, intoxicações estafilocococas, hepatite A, escarlatite, brucelose, salmonelose, sendo que a salmonela é um dos principais, que quando a gente faz alguma determinação de micro-organismo, ela se encontra ali presente, né? Gastroenterites, leptospirose, difteria, listeriose e a principal delas que é a febre aftosa, né? Outro requisito básico é as vacas bem descansadas. Vacas descansadas, por quê? Durante a ordenha, a vaca deve estar descansada e tranquila. Uma vez que vacas estressadas, elas liberam para a corrente sanguínea adrenalina e cessa a produção desse leite. As vacas, então, cansadas, estressadas, agitadas, foi o que eu acabei de falar, elas lançam na corrente sanguínea adrenalina e cessa, então, a produção desse leite. Então, essas vacas, elas devem se encontrar num ambiente calmo, sem muita gritaria, sem muito agito. Justifica-se a isso o fato que a vaca cansada, ela libera, então, outros metabólicos no sangue que passarão para o leite, diminuindo, assim, também a sua qualidade. Outro requisito também são vacas bem alimentadas, sendo que a alimentação da vaca, ela influencia na produção de leite, né, nos aspectos de qualidade e quantidade. Sabe-se que, para a vaca leiteira expressar todo o seu potencial genético na forma de produção de leite, faz-se necessário a produção de leite, faz-se necessário que ela receba uma ração em quantidade suficiente, devendo essa ser apropriada, balanceada, né, para o nível de produção do animal. Além disso, a alimentação ela tem influência, né, direta na qualidade do leite produzido. Falamos então agora até o momento um pouco, né, das características de como deve ser feito todo o procedimento durante a ordenha. Agora a gente vai falar um pouco da composição do leite, como que é feita essa composição, sendo que a natureza fez com que a composição do leite ela fosse variável entre as espécies, né, para atender às exigências nutricionais para cada um. O leite, então, ele possui uma complexidade, né, muito grande, com mais de 100 mil espécies moleculares diferentes. Na tabela 1 aqui, na tabela desse slide, apresenta, então, a composição média do leite de diversas espécies, sendo que podemos visualizar aqui que, para a vaca, a gente tem um percentual, né, de água de 87%, ou seja, nessa espécie, ou como qualquer outra, 80% do leite ele é formado por quem? Por água, que é o principal constituinte, por gordura, proteínas, lactose, que é o açúcar do leite, e cinzas, né? Sendo que a água, então, ela apresenta o maior percentual e depois da água é a lactose. Aqui também a gente tem o quê? A gente tem os sólidos totais, sendo que esses sólidos totais, eles somam todos os sólidos do leite, né? Todos esses sólidos aqui, menos a água. E qual que é a importância desses sólidos totais? Quando a gente faz essa quantificação, ele é importante porque em determinadas fraudes, né, ele detecta fraude ali do leite, né, uma vez que está relacionado diretamente à fabricação de alguns derivados. Ou seja, quando a gente quer fazer análise de algum tipo de processamento, queijo, doce de leite, a gente olha aqui os sólidos totais, uma vez que esses influenciam diretamente na fabricação desses tipos de derivado. O sangue, então, ele constitui
um veículo de algum dos componentes do leite de matéria-prima necessária à síntese de compostos mais complexos e específicos. Calcula-se que cerca de 400 litros de sangue deverão carrear a matéria-prima à síntese de 1 litro de leite. O sangue, então, ele se encarrega de levar a matéria-prima obtida da digestão e a assimilação dos alimentos na parede digestiva até as finas paredes dos capilares sanguíneos, né, dos alvéolos, deixando à disposição das células epiteliais das glândulas mamárias, onde ocorre todo o mecanismo de síntese do leite. Aqui a gente tem, então, um slide que apresenta, então, como que é constituído esse teto da vaca, né? Ele é formado, ou seja, a glândula mamária é uma estrutura formada por 4 quartos, que são os tetos, e esses funcionam como unidades independentes, ou seja, cada teto desse, eles funcionam de forma independente um do outro. E aqui a gente tem aqui, então, como que é formado, quais são os principais constituintes de um teto. A gente tem a cisterna, né, a cisterna do teto, que já é essa aqui, a parte do teto mesmo, que é a parte do teto mesmo. A gente tem o canal do teto ou esfíncter e temos os alvéolos, que é o quê? É onde ocorre o quê? O acúmulo, né? Sendo que esses alvéolos que permitem o quê? A ejeção e a descida desse leite, sendo que cada um desses pontos aqui é constituído por um alvéolo. Então, aqui só demonstrando, então, a estrutura em si e um alvéolo, uma unidade de um alvéolo separado. Aqui a gente tem o quê? Como que eu acabei de falar? A cisterna, que é a glândula, né, onde esse leite ele desce e se armazena aqui. A cisterna do teto, onde que ao armazenar aqui, ele desce por esse canal. E a esfíncter, que é o canal do leite, é onde que o leite é ejetado para fora, né? Sendo que é através dessa abertura, onde que sai o leite também, que ocorre a entrada de alguns micro-organismos que vão ocasionar a mamite ou outro tipo de infecção aqui nos tetos da vaca, né? Nas glândulas mamárias. Então, as células epiteliais que formam a cavidade, né, do lume dos alvéolos, elas são dotadas de capacidade seletiva para os compostos necessários à síntese do leite. Alguns compostos eles passam direto por filtração, como a água. Outros, como a caseína e a lactose, eles são formados através de aminoácidos e da glucose, que passam por processos bioquímicos e transformações que ocorrem dentro da glândula mamária. Cerca, então, de 20% da gordura presente no leite, ela é obtida diretamente do sangue em forma de triglicerídeos, sendo 80% restante obtidos do sangue, né, em forma de ácidos graxos, ácidos acéticos e glicerol, para a síntese em loco dos diversos glicerídeos, né, contendo aproximadamente 4 ácidos graxos saturados e de 4 a 16 carbonos ali nos ácidos graxos saturados. As vitaminas também elas podem ser sintetizadas pelas glândulas mamárias, elas são sintetizadas pelas bactérias do rumen, né, convertidas de precursores no fígado, no intestino delgado e na pele, ou derivadas diretamente das fontes alimentares. Aí agora a gente vai falar então um pouquinho sobre a fisiologia da ordenha. A gente já explicou um pouco como que é essa estrutura, né, como que é formado a glândula mamária, quais são os constituintes, e agora a gente vai falar um pouco então da fisiologia do leite. A remoção do leite da glândula mamária ou a descida do leite, ela é dependente, né, de um reflexo neurohormonal que resulta na ejeção do leite, também chamado, como eu acabei de falar, de descida do leite. Existe na prática uma série de mecanismos ou estímulos positivos, né, tais como a estimulação mecânica, quando o processo é feito de forma industrial, né, que faz o quê? A sucção ali de forma mecânica das tetas da vaca, a ordenha e a sucção manual, os sons, né, a voz do ordenhador, que dão início a um reflexo neural que estimula, então, esses animais, né, a produzirem ali um hormônio, estimula que esses animais produzem oxitocina e esses são descarregados no sangue. A ocitocina, então, ela liga-se a receptores
através deles promove a contração ali das células, que encontram-se ali próximo dos alvéolos, né? Completando assim um circuito e evocando, ou seja, e fazendo com que ocorra a liberação e a descida do leite. No entanto, a ação da ocitocina, ela é muito rápida, ela vai de 4 a 7 minutos. Tendo esse tempo curto, ele deve ser aproveitado para se fazer a ordenha completa, com contribuição natural do animal, uma vez que o reflexo de ejeção do leite, ele é inibido por vários estímulos estressantes ou negativos, como gritos, mudanças de ordenhador, trocas bruscas de rotina, que através do sistema nervoso central, irá chegar até o cérebro, né, na glândula hipófise, fazendo com que esse libere adrenalina, né, outro tipo de hormônio, cujo efeito é evitar a saída do leite da glândula mamária. Aqui agora a gente vai ver, então, como que ocorre essa ejeção do leite, como eu acabei de falar. Através de táteis, né, estímulos táteis, ou por ordenha manual ou mecânica, são transmitidos, então, estímulos ao cérebro, né? O cérebro, então, ele manda, o sistema nervoso, então, ele manda o quê? Ele emite um sistema que faz com que ocorra o quê? A liberação de ocitocina ali na corrente sanguínea, sendo que essa ocitocina, ela vai estimular, né, as células epiteliais que encontram-se ali próximo dos alvéolos, a produção de leite e a liberação do leite. Ou seja, aqui são liberados, né, estímulos nervosos, né? Esses estímulos, eles fazem com que ocorra a circulação de ocitocina, ou seja, a produção de ocitocina e cai na corrente sanguínea. Esse hormônio, ele faz com que ocorra o quê? Um estímulo nas glândulas mamárias. Esse estímulo, ele vai fazer com que ocorra a contração e a liberação dos leites para os ductos do peito, né? Aqui, então, só voltando ao que a gente acabou de falar, só outro exemplo aqui, então. Aqui, então, a gente tem o hormônio ocitocina, que foi o que eu acabei de falar, que ele que faz com que ocorra a liberação do leite, a descida do leite. No entanto, se essa vaca ela se encontra num ambiente bastante estressante, ocorre o que então? Estímulos nervosos, o cérebro vai emitir a liberação de adrenalina, sendo que a adrenalina vai fazer com que o quê? Com que a vaca cesse essa produção de leite, interrompendo assim, então, a produção de leite e a descida do leite. Então, esse momento da ordenha, ele tem que ser feito num ambiente tranquilo, calmo, para que ocorra o quê? A estimulação da produção de ocitocina, para que a gente consiga fazer, então, essa ordenha, para que a gente consiga, então, fazer a ordenha de forma interrupta, né? Porque a de forma interrupta, ela causa sérios problemas ali na qualidade do leite e também no teto da vaca. Bem, nossa primeira aula, então, vou fazer aqui, então, um resumo, né, do que a gente viu durante essa primeira aula. Resumidamente, então, o mecanismo de liberação ou descida do leite, ele consiste em estímulos positivos e estímulos negativos. Uma vez que um alimento de qualidade, massagem do útero, eu sei, por meio de massagem táteis, né, rotina do animal, ele vai fazer com que ocorra o quê? Uma ativação do sistema nervoso central por meio da hipófise. Aqui, esse sentimento de bem-estar, ele vai fazer com que ocorra o quê? Uma liberação de ocitocina na corrente sanguínea. Consequentemente, vai ocorrer uma contração dos alvéolos e vai favorecer a descida do leite. Já os estímulos negativos, como gritos, maus tratos, mudança de ordenhador, ele também vai ser transmitido, esse agito, ao sistema nervoso central, né, por meio da hipófise, que vai fazer com que ocorra o quê? A liberação de adrenalina na corrente sanguínea. Essa adrenalina, ela então vai fazer com que não ocorra a contração dos alvéolos e, consequentemente, o animal, ele vai esconder o leite, ou seja, ele não vai liberar a produção de leite, ele não vai fornecer o leite neste momento. Então, não vai fornecer o leite neste momento. Então, só concluindo aqui, essa foi a nossa primeira videoaula, que nós falamos então um pouco sobre os tipos de ordenhas, os componentes, né, das glândulas mamárias, né, os tetos da vaca, como que ele é constituído ali no canal do teto, e
os tipos de estímulos que essas vacas elas devem ser feitos, né, para que ocorra o quê? A descida do leite, que o leite é o quê? No nosso caso aqui é o principal elemento para o tipo de processamento que a gente quer, ou seja, a principal matéria-prima que a gente quer. Então, a gente foi ressaltado algumas dessas características importantes, né? E eu gostaria que vocês fizessem a leitura do caderno didático e também participassem fervorosamente dos nossos fóruns de discussão. Então, no mais é isso e até a próxima aula.